Nós vamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Grande Pai, estamos crendo que mais uma vez o Senhor nos ajudará. O homem, sua experiência, sua capacidade, nada vale. Por isso Paulo diz que a nossa capacidade vem de Deus. Pedro tinha essa capacidade que veio do Senhor. E Paulo tinha uma capacidade de Gamaliel. Mas logo ele deixou aquilo cair tudo por terra e tomou a capacidade do Senhor. Estamos agradecidos por isto, Pai, por podermos tomar sua capacidade. Aquilo que vem de Ti para capacitar o homem para pregar, para ajudar o povo, para dar alguma coisa de alimento quando o mundo está morrendo de fome. Fome espiritual. Porque tem sede e fome da palavra, mas não tem encontrado. Como diz o profeta, que eles andam vagando de um lugar para o outro, porque não encontram alimento espiritual. Mas estamos aqui agradecidos, porque o Senhor tem dado alimento com abundância. Depois que os selos foram abertos, a Bíblia tornou uma nova Bíblia e temos alimento com abundância. Obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A semente predestinada. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Muito bem, vamos então pensar um pouquinho sobre esta semente predestinada. Tem coisas que você bate o olho assim e tem uma vindicação. Aquilo é vivificado, né? Quem é pregador é fácil, sabe que é assim. Mas eu não confio no dom, porque com o dom eu posso ir para o inferno. Então eu não confio no dom. Eu sei que posso falar, posso pregar, sei que tenho um dom, mas eu não confio nele. Eu estou sempre pedindo a graça de Deus, porque
Tem muitos que vão chegar e dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso no seu nome, expulsei demônios, curei enfermos, preguei. Eu não vos conheço. Então, a gente tem que ter a mente clara para tudo isso, para ficar seguro. E saber que quando Deus predestina, lembra que o irmão Brana ensina isso. Deus não predestina para ser. Deus predestina porque Ele viu o que ia ser. Entende? Porque não é questão de Deus ter predestinado uma pessoa para ela ir para o inferno. Não. Deus viu que ela não aceitaria o céu. Então já está predestinado. Porque Deus viu. Nós não. Tem que acontecer para nós vermos as coisas. Ele não. Ele vê antes de acontecer. Por isso, Ele predestina. Está aqui na Bíblia, nós lemos essa parte aqui, é muito importante. Quem não entende isso vai entender o quê? Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Eu não sei como os pentecostais e os demais conseguem dizer que Deus não pode predestinar e que não há predestinação. E aqui a Bíblia é tão clara. Estou lendo um versículo, temos mais aqui que eu já li, o capítulo 1 de Efésios, que diz que nós fomos predestinados nele. Se fomos, Deus já nos viu em Cristo antes da fundação do mundo. Agora, por que nos ver em Cristo? Porque Cristo é a parte visível que se tem que notar. Cristo é a parte visível e Deus nos viu nessa parte. Nós não somos predestinados porque somos bons. Nós somos predestinados porque Deus, o Espírito Santo, nos viu em Cristo, naquele que ia manifestar em carne, que era o próprio corpo do Pai. Eu vou ler sobre isso hoje. A gente tem que ir batendo sobre estas coisas. Isto tanto ajuda quem já sabe, como firma mais ainda. E quem não sabe passa a aprender sobre esta predestinação e deidade. Que vamos ver exatamente isso. Está tudo ligado à deidade. Eu vou aproveitar aqui que até o meu genro, o irmão Alexandre, me ajudou, lembrou de um parágrafo e falou para nós, e aquilo ali nos ajudou nisso, no primeiro selo, parágrafo 6. Agora já vimos os primeiros 5 capítulos de Apocalipse, e a irmã Brana dizendo, e hoje damos começo ao capítulo 6. Ao estudar esse capítulo, daremos referência tanto ao Novo como também ao Antigo Testamento. Porque o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo. Tudo junto é a revelação do Senhor Jesus. Tudo junto. Apocalipse, tudo que você lê, está revelando o Senhor Jesus. É Deus revelando-se no livro. Se revela por meio de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. Isto é, Deus não pode ser visto. Você só pode vê-lo quando olha em Cristo. Fora dele não tem Deus. E Cristo é Deus. Ele veio para revelar a Deus porque Ele e Deus são o mesmo. Não são dois. Cristo e Deus são o mesmo. Porque ali estava o corpo. O corpo é chamado de Cristo. Deus é Espírito. É o Espírito num corpo. Forma um Deus. O Espírito na sua carne formou uma pessoa. Que você é. Então o Espírito de Deus no corpo chamado Cristo formou um Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. De outra maneira, nunca haveríamos conhecido exatamente o que era Deus, até que se revelou por meio de Cristo. Então já podemos ver. Antes não podia ver, mas agora já podemos ver. Em outras palavras, já podemos apalpar. Apocalipse, capítulo 1 mostra sobre isso. Nós podemos até apalpar.
Escuta o que o irmão Brana diz. Faz muitos anos eu pensava que Deus estava aborrecido comigo. Isso aqui é o cerne do assunto. Faz muitos anos eu pensava que Deus estava aborrecido comigo, mas que Cristo me amava. Certo? Presta atenção para você ver como que isso finaliza. Irmão Brana diz, faz muito tempo eu pensava que Deus estava aborrecido comigo, que era um, mas Cristo me amava, era outro. Mas logo encontrei que os dois são a mesma pessoa. Cristo é o mero coração de Deus. Amém. Isso joga por fora aí esta falsa deidade que o Pai é um e o Filho é outro, à parte, mesmo não sendo pessoa. Irmão Brana diz que são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Então a gente já pregou muito sobre essa falsa trindade, essa falsa dualidade, dizendo que é Deus. E agora temos que pregar também essa falsa deidade, que eles dizem que tem um Pai e tem um Filho. E que o Pai é maior que o Filho. Eles nunca poderão entender a deidade, eles nunca tiveram a revelação da deidade. São crentes da mensagem, são pastores da mensagem, mas nunca tiveram a revelação da deidade. Pensam que têm. Eles têm conhecimento, mas não têm revelação da deidade. Agora, isso que é revelação da deidade. Mas logo encontrei que os dois são a mesma pessoa. E se são a mesma, como que você pode separar e dizer que um é maior que o outro? Para começar, se o Pai deu todo o poder para o Filho, porque o Filho é o corpo do Pai. Senão o Pai não dava. E a pessoa vê o Pai dar todo o poder para o Filho, que não é o corpo dele, então depois ele ficava sem poder. Todo o poder que tem o Espírito do Osmar está no corpo do Osmar. Está aqui. Certo? E todo o poder que está no Espírito Santo está no corpo do Espírito Santo, chamado Cristo. Está tudo ali. Isso é coisa de primeiro ano na mensagem, certo? Mas existem estas coisas e a gente tem que pregar sobre isso. E tem gente que acha que esta falsa deidade é uma grande luz que apareceu nesse dia. Enquanto isso é a cegueira de Laodiceia que tem penetrado no coração deles e eles estão caminhando às apalpadelas. Eles não enxergam o que é a deidade, que Cristo é o mero coração de Deus. Não tem nem outro coração. Cristo é o mero coração de Deus. E é por isso que você está predestinado nele. Como nós lemos aqui, não tem ninguém predestinado fora de Cristo. Porque tem que estar nele. Ele é o corpo. E Deus me viu nele. Deus não me viu nesse corpo aqui. Deus me viu no corpo dele. Eu vim nesse corpo aqui. Esse corpo faz parte do meu pai e da minha mãe. Eu vim nesse corpo e Deus colocou aquele espírito que ele extraiu dele mesmo. Aquela partícula dele, porque é o Espírito volta a Deus que o deu, esse meu Espírito volta a Deus, o seu Espírito volta a Deus. Ele pegou esse Espírito e quando esse corpo formado por músculos veio lá do ventre de minha mãe, então este Espírito de Deus, que Deus me deu para viver nessa terra, então está aqui neste corpo. Eu gosto de ver isso porque eu vejo Deus do jeito que você é, do jeito que eu sou. Jesus diz, quem me vê a mim, vê a Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu não posso mostrar outro. Eu não vim mostrar outro Deus, revelar outro. Eu estou mostrando o próprio Pai. Então, São Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, tudo está nele, antes da fundação do mundo. Se eu e você não estivermos em Cristo antes da fundação do mundo, nós nunca seremos parte do corpo de Cristo que manifesta nesse dia.
Só seremos parte desse corpo se nós formos parte dele antes da fundação do mundo. Se Deus nos viu nesse corpo. Amém. Aleluia. Agora ele nos elegeu para quê? Para que fôssemos santos. Não adianta querer fazer outra coisa. Se você largar das coisas de Deus e for para o mundo, daqui a pouco você vai ter que voltar correndo e dizer, eu não aguento mais. Eu fui elegido, foi para andar aqui mesmo, foi com Deus. Fui elegido para andar com Deus. Você vai notar isso. Agora, quando você sai e vai para o mundo, e entra, se aprofunda mais no mundo, e não retorna, então isso está provando, eu nunca estive em Cristo, Deus nunca me viu naquele corpo. Mas se Ele me viu, eu posso querer largar de pregar, voltar para o mundo, como fez aquele rapaz que orou e a mulher não foi curada. Ele pegou as notas de pregação, rasgou, jogou no lixo e disse, Deus não cumpriu sua palavra, vou parar de pregar. Saiu, comprou uma caixa de cerveja e foi beber. O profeta diz, um par de semana depois, ele morreu. E irmão Branham disse, se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês como é que Deus faz recolhendo seus filhos. Ele era de Deus, aquele pregador. Mas ele se escandalizou porque Deus não ouviu sua oração orando por uma mulher e não a curou. E ele rasgou as notas de pregação e disse, Deus não cumpriu sua palavra. Ele disse, se a gente ora, ele cura. A mulher morreu. Eu vou beber cerveja. Foi? Aí Deus catou ele e disse, você não pode ficar bebendo cerveja. Você é meu. Eu te vi em Cristo antes da fundação do mundo. É isso que você precisa entender. Você pensa, não, o indivíduo foi perdido. Não. Ele só seria perdido se ele continuasse bebendo, fumando, jogando, adulterando, mentindo. Não, ele foi, fez aquilo e Deus cortou ele logo, ceifou ele. Isso é porque o homem era predestinado. É Deus recolhendo seus filhos. Quando Saul errou, Deus recolheu ele naquela batalha. Ele falhou, consultou uma pitonisa de Endor, e Deus pegou e recolheu ele na batalha, juntamente com o filho dele, o Jonas. E vocês vão para casa. Vamos embora. Deus recolhe seus filhos, porque são predestinados. Aí vem alguém e diz, o apóstata é um perdido. O irmão Branham diz, não. O apóstata, ele é salvo, ele pode ser salvo. Um apóstata. Porque você só apostata quando você tem uma coisa original e cai dela. Aí você apostatou. Quando você regressa, então a apostasia sumiu. Noemi apostatou quando deixou Belém e foi peregrinar em Moabe. E nesta luta que ela teve, falta de pão, que ela foi para Moabe, a gente não entende por quê, mas é a predestinação. É o genes que eu disse para vocês terça-feira. É o genes caminhando para o ventre. Está procurando o óvulo. Não tinha o que comer em Belém. E um judeu não pode sair de Jerusalém. Mas ela saiu e foi peregrinar em Moabe. Chega lá em Moabe, os seus filhos casa com a órfã, outra casa com a Ruth. E logo depois, os 2 filhos dela morrem, e o marido dela também morre. E ela volta para Belém, porque ela ouviu dizer que em Belém havia pão novamente. Quando você sabe que há pão novamente na casa de Deus, você volta para lá. Você saiu de lá porque você não percebeu. É uma hora de luta, uma hora de trevas, de dificuldade na vida do eleito. E ele sai, mas para que serviu aquilo para Noemi? Ela trouxe uma Ruth, uma eleita, lá de Moabe, que tinha povo estranho, Deus estranho, orações estranhas, mas agora ela veio para dentro do povo de Israel, quando Noemi disse, volte, filhas minhas, volte para as vossas casas, porque vocês não poderiam esperar, porque era lei naquele tempo,
esperar eu casar de novo e eu já sou velha. Não me chama deste nome, porque Noemi não é um nome muito bom agora, porque eu estou passando por uma amargura. Então, ela falou com elas e disse: volta para a casa de seus pais. A órfã beijou a sogra e voltou. O irmão Branham mostrou que isso é o crente que, quando a palavra chega, ele beija a palavra e volta para a sua denominação. Mas a Ruth não tinha amparo também em lugar algum, mas ela disse para a sogra: onde tu fores, irei eu. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E onde pousares tu, eu também pousarei. Só tinha que ser uma escolhida. Então, para que aquele escorregão de Noemi? Perder marido, perder filhos, para trazer uma eleita lá de Moabe. Agora, muitas coisas acontecem que você não entende. Tem casamento que acontece que você não entende. E pode estar chegando uma eleita, um eleito. Tem casamento que é assim, mas você não entende. Não deveria ser feito assim, mas foi feito assim. Está chegando com uma eleita, com um eleito. Agora, cuidado quando não tem eleição. Esse que é o problema. Quando não tem eleição, você casa com gente de dentro da igreja, da mesma fé, e vai os dois para o inferno ainda. Os dois estão perdidos. Com a mesma fé. Porque não tem eleição. Apenas estão fazendo aquilo por um ato social. Mas não tem eleição divina. Eu quero que vocês entendam isso, porque já estou entrando na parte da eleição, porque a semente predestinada, Deus já viu em Cristo antes da fundação do mundo. E não importa o que aconteça, esta semente vai chegar. Você sabe que até uma pessoa que fala contra essa mensagem e ela morre depressa, você sabe que eu ainda estou crendo que vamos encontrar com ela. Ela fala contra a mensagem, mas morre logo. Vai embora, não fica aí blasfemando não. Deus a leva logo. Mas se ficar blasfemando a vida inteira aí, já é sinal que não tem eleição. É sinal. Deus está fazendo uma obra e ela não entende, aquela pessoa não entende o que Deus está fazendo. Então é falta de eleição. A semente predestinada vê o que Deus está fazendo. Você não sabe como Ruth, que tinha Deus estranho, povo estranho, ela diz: não, eu vou trocar de Deus agora, Noemi. Meu Deus não é mais esse Deus dos Moabitas. Daqui para frente, eu vou seguir o seu Deus. Meu Deus é o seu. Não entendo sua religião, mas eu creio. Não sou dessa religião, mas eu creio. E eu vou seguir ela agora, sem entender. Mas eu creio. Eu já vi que você é uma mulher de Deus. O que Noemi representa, exatamente, diz o irmão Branham, a igreja ortodoxa. É aquela que tem a doutrina original. E que tem alguém que pode seguir. Agora, esse povo que está seguindo doutrina de Santíssima Trindade, doutrina de dualidade de Deus, você espera que eles estão baseados na igreja ortodoxa? Nunca. Eles simplesmente têm a sua questão, a sua doutrina. E eles nunca abandonarão a sua doutrina. Por isso, o eleito também nunca abandona. Quando ele dá uma escorregada, Deus pode muitas vezes aproveitar até a escorregada que ele dá, como deu Noemi e trouxe ainda uma bênção para Israel. Amém? Muito bem, vamos prosseguir um pouquinho aqui, porque isto é muito bom. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Paramos nisso daqui. Se Deus nos elegeu para ser santos, santo quer dizer separado. Separado do pecado para Deus. Se Deus nos elegeu para ser santos, nós não vamos ser imundos. Não vamos. Mesmo que o Cordeiro saiu do trono. Porque quando o Cordeiro sai do trono, a Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Mas o imundo vai à prática da imundícia. Então as duas sementes continuam ainda. Se havia duas sementes antes, quando o Cordeiro estava no trono, há duas sementes depois que o Cordeiro saiu do trono ainda. Há duas sementes. Aquela que é santa e santifica ainda mais. E há aquela que é imunda e continua na prática da imundície.
Nada muda aquela mulher e aquele homem. Nada muda aquela igreja. Nada muda aquele ministro. Amém. Então, eu creio que isto vale a pena. Olha, verso 5. E nos predestinou. Para os crentes que lê Bíblia, mas talvez leu a Bíblia 50 vezes e diz que não tem predestinação na Bíblia. Então eles não leram Efésios, não leram Romanos. Eles não leram. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou. Nós não estamos aqui porque alguém nos chamou. Nós estamos aqui porque fomos predestinados. Aí o irmão ao seu lado pode fazer coisa errada, o irmão ao seu lado pode fazer coisa errada, pode se escandalizar, e você permanece de pé. Fraqueza todo mundo tem. Nós temos fraqueza porque somos um homem, as irmãs mulheres, e vamos dar problema até o fim. Mas tem uma coisa, a sua fé é segura. A sua fé está na palavra e esta fé permanece. Você lutará pelo que é real até o fim. Amém. Amém. Eu não quero parar nisso porque eu preciso prosseguir na mensagem do profeta Cristo, Mistério de Deus Revelado. E hoje eu vou ler da tradução da Voz de Deus. Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução da Voz de Deus, parágrafo 366, 367 melhor. O finalzinho só diz assim, a mesma, note, essa semente predestinada. O que acontece com a semente predestinada? O Espírito Santo somente lhe mostra quem ele é. Nenhum profeta ou rei dele. E aqui Deus é manifestado em carne. O que o irmão Brana quer dizer isso aqui, porque temos mais mensagem aqui para provar, é que ele está dizendo, o Espírito Santo lhe mostra quem ele é. Nenhum profeta ou rei dele. Estava falando com respeito ao próprio Cristo, que não era nenhum profeta ou um próprio rei dele, um próprio rei do Espírito Santo. Não. Ele diz, e aqui Deus é manifestado em carne. Aqui está a plenitude. Ele é completamente revelado e declarado ao mundo. Oh, que coisa! Observe no Monte da Transfiguração, quando se deu o testemunho do próprio Deus. Este é o meu filho amado. Escutai-o. Ele não havia tornado filho. Você não torna filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não pensa que você era filho de Satanás e que hoje você é filho de Deus. Não. Você nunca foi filho de Satanás. Porque você é filho de Deus. Você custou descobrir que você era filho de Deus. Mas o dia que você descobriu, não que você era filho de Satanás e passou para filho de Deus, porque não tem jeito. Nem de filho de Satanás ser filho de Deus e nem filho de Deus ser filho de Satanás. Não tem jeito. Ele nos predestinou. Pode mudar as obras, as ações. Mas a filiação não tem jeito. Você é filho. Você é filho dele. Isso pode passar tempo. Você é filho dele. Aquilo não é perdido. O filho pródigo saiu, acabou com o dinheiro do pai, com a fazenda do pai, foi embora, gastou com amigos, foi com mulherada, foi beber cachaça. E porque quando tem dinheiro, tem muita gente ao seu lado. Mas na hora que acabou o dinheiro, nem emprego ele arrumou mais. Aí é provável que enquanto tinha dinheiro, parou de trabalhar e não sabia nem trabalhar mais, não sabia fazer nada. E o que você pode fazer? Vai cuidar de porcos. Cuidar de porcos, a coisa mais fétida, suja. Mas vai cuidar de porcos. E era tão mal cuidar de porcos naquele tempo, porque até os demônios entraram até nos porcos. Naquele tempo até demônios entrando nos porcos. E o dono daquela porcada
perdeu tudo, os porcos foi tudo para a água e morreu afogado. Porque os demônios saíram do gadareno e acabou matando os porcos. Porque entrou nos porcos e matou os porcos. Então, quando você vê a maneira de Deus entrar em cena, Deus entra e trabalha no seu povo. Deus está entrando e mudando a vida do seu povo. Ele entrou em Gadareno. Gadareno era um templo, mas não era um filho. Era um templo, era um refúgio de Satanás. Mas não era um filho. Quando Gadareno ouviu a palavra, e nem corrente, nem grilhões, não havia nada que prendia aquele homem, e ele gostava de dormir num sepulcro. E o irmão Brana disse, creio que é nessa mensagem mesmo, ele disse, não, desde então, a mensagem intitulada Desde Então, ele diz, e sepulcro é lugar de defunto mesmo, de gente morta, e ali estava ele encontrando refúgio no sepulcro. Mas quando ele ouviu Jesus, o demônio saiu dele, o homem agora ficou manso, prendia ele com grilhões, ele arrebentava tudo. Era uma força diabólica, porque o corpo estava sendo usado por Satanás, mas aquele corpo era de Deus. Se você notar, ele era filho de Deus. Muitas vezes um filho de Deus está possesso de Satanás na terra. Uma filha de Deus está possessa de Satanás, usando shorts, usando calça comprida, usando essa bagatela do mundo. É de Deus, é filho de Deus, mas está possessa com os poderes de Satanás. Precisa de uma libertação, de uma mensagem que te põe quieta, de uma mensagem que te põe roupa. E Jesus tinha essa mensagem. Não adianta fazer força. Agora recebeu a mensagem, nem força vai mais. Amarra ele com corrente. Não, você pode amarrar ele com barbante agora. Não vai adiantar nada, vai ficar quieto. Agora ele fica quieto. Ele foi liberto. Mas antes da libertação, amarra com corrente. Antes da conversão, cuidado com esse Pedro. Cuidado com ele. E eles pensaram, depois do Pentecostes, eles não sabiam que Pedro já havia encontrado com Jesus. E depois do Pentecostes, eles prenderam a Pedro e já colocaram 16 soldados em volta do homem. Pô, o homem não é pouca coisa não, esse homem é forte. Esse daí é resolvido. A hora que parte para o lado de vocês, pode arrumar 16 soldados, 4 coltas de soldado. E ficaram tudo de olho no homem, tudo de olho em Pedro. Esse daí, vocês tomam cuidado, porque uma vez nós distraímos um pouquinho, ele sacou a espada e cortou a orelha do rapaz. Então vocês tomam cuidado com ele. E eles ficaram de olho no homem. Eles não sabiam que o homem tinha sido transformado. Eles de olho no homem, o homem roncando, dormindo. Deus amansa os seus, Deus muda os seus. Nós somos filhos de Deus, é por isso. Ele vai nos mudando. Nós estamos nessa terra para isso, sendo esmerilado por Deus, até sair a última gota que não presta. Ele pegou Pedro e foi tirando coisas de Pedro. Você pensa que Pedro era do gênio bom? Um homem que viu fazer alguma coisa contra Jesus, não deu nem tempo. Nem tempo dos grandes soldados romanos livrar, pensar que Pedro não ia fazer nada. Uma hora para outra, eles viram, o rapaz já está, a orelha já está pendurada. O que foi? Foi aquele inculto ali, aquele doido, aquele louco. Jesus ainda foi lá, curou a orelha do rapaz. Isso é cura instantânea. Sem dar ponto, sem agulha. Colou a orelha do rapaz e deu um ensinamento para Pedro. Cuidado, Pedro. Aquele que está ferindo com espada também pode ser ferido. Você toma cuidado. Não se faz isso daí. Você tem que apanhar. Ele estava defendendo Jesus e Jesus ainda danando com ele.
Aí depois você não sabe, mas como é que eu vou servir esse Deus? Eu me ponho ao lado dele, defendo ele, e ele não gosta que ninguém defenda ele com carne. Não vem me defender com sua carne, não. Creia em mim, só basta. Fica quieto que nem os outros. Por que você não fica quieto igual os outros? Sempre tem os Pedro da vida que não fica quieto igual os outros. E Deus tem Pedro até hoje. Agora, tem uma coisa. Logo ele manda nós para o Pentecostes, que chama Sete Trovões hoje. Manda nós para lá. E os Sete Trovões dão uma moída em nós. Aí depois dá uma chacoalhada, que bate para lá, bate para cá. E vai, ficou bom agora? Agora você está bom? Agora você está um pano. É, senhor, agora está bom. Mas também já está um bagaço. Tem hora que Deus tem que lutar conosco desde jovem até velho. E quando nós estamos velhos, nós ainda somos ranzinhos ainda. Aí Deus tem que pegar e dar uma coça em nós. Põe na cama do hospital. De vez em quando ele faz uma visita para como é que vai. Como é que vai as dores? Quase bom, senhor. O que você acha? Depois dessa? Chega? Chega, senhor. Chega, depois dessa, chega. Tá bom, se você sabe. Enquanto você não estiver do jeito que eu quero, eu tenho que fazer isso com você. Mas eu estou aqui te visitando, eu venho aqui. E lembra daquele rapaz, né? Do gin, né? Aqui está o gin. Senhor, aqui está o gin. Bêbado. E diz, Senhor, aqui está o gin. Mas um dia, e o pastor viu aquele rapaz todo dia chegar na igreja, aqui está o gin. Daqui uns dias houve um acidente e o pastor fica sabendo, o gin foi internado, foi acidentado. Aí o pastor pensou em fazer uma visita para ele. O pastor conhecia ele, esse bêbado. Foi lá fazer uma visita para ele. Quando o pastor chegou e disse, ô Gin, sou eu, pastor daquela igreja que você sempre chegava lá, dizia, Jesus, aqui está o Gin. Ele disse, sim, pastor, ele acabou de sair daqui agora. E o que ele disse para você? Ele disse, Gin, aqui está Jesus. Você viu? E Gin, aqui está Jesus. Aleluia. Tem hora que Deus tem que pegar nós e torcer mesmo. Me diga qual homem bom, mulher boa que você encontra por aí. Numa era agitada dessa. Deus tem que pegar nós e dar uma moída. Mas somos predestinados, somos filhos, não somos netos. Deus não tem neto. Nunca fomos de Satanás, somos filhos de Deus. E por ser filho temos que voltar a casa. Filho pródigo, trabalhou no chiqueiro até para poder cair em si e fazer suas orações. Senhor, quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui no meio desses porcos pereço de fome. Senhor, eu vou falar para meu pai, eu vou voltar para ele e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Oh, você ficou até bom agora. Antes eu sou filho, eu quero a minha herança. Quero a minha herança, sou seu filho, é minha essa herança. Me pertence, mas agora volta sem dinheiro, sem roupa, todo maltrapilho. O que você tem? Agora você não tem nada, né? Amém. O que é isso? Aleluia. É bom, né, irmão? Bom, não dá tempo de muita coisa, mas é bom. Então, quando ele fez a oração certa e foi chegando em casa. Eu quero que você veja isso, porque filho é filho. Filho é filho, até no chiqueiro. Lá no mundo, sujo, é filho. Mas quando toca no coração, porque ouviu a voz do pai, volta para o pai e vai dizer, eu não mereço. Não sou digno de ser chamado teu filho. E eu vejo, sempre quando prego isso, eu vejo na minha mente assim, eu tenho aquela impressão de um velho pai em casa que, olhando sempre na estrada para ver se o filho voltar para casa, e um dia levanta cedo, dá uma olhada, e lá vem um rapaz todo maltrapilho, que coisa feia, cabelo tudo danado. E quem pode ser aquilo ali? Parece uma assombração, tem hora que você vem.
Fica parecendo uma assombração. E o pai olhou até que... é meu filho. O filho olhou de longe e veio correndo e disse: pai, eu quero fazer minha confissão, porque Deus gosta disso. Que você chega e diz: pequei, pai, pequei. É filho entende isso. É filho que peca. Você é filho, é que diz pequei. Quem não é filho nem fala que pecou. Mas o filho diz: pequei, que eu pertenço ao Senhor, eu tenho falhado contra o Senhor, e agora eu vim aqui para dizer: pequei, falhei. E a hora quando ele chegou e disse: pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como dos teus jornaleiros. O pai não fez o que o filho falou. Deus não faz o que você fala. Quando você arrepende e vem no nada, e quer que Deus faça de você um jornaleiro, diz: nunca, jornaleiro aqui, meu filho, sempre é jornaleiro, e filho sempre é filho. Aleluia! Isso é importante, jornaleiro é jornaleiro, e filho é filho. Não adianta você querer ser jornaleiro, você é filho, você saiu. Não adianta você querer ser um jornaleiro de Deus, você é filho, você saiu, errou, está comendo as bolotas do mundo, essa roupa imunda, essas palavras imundas, essas televisões com tanta coisa imunda e tanta novela ensinando você a trair o marido e o marido trair a mulher. Aí você diz: eu pequei. E aí você chega: eu quero ser um jornaleiro. Nem se for jornaleiro. Diz: não, aqui não tem nada de jornaleiro, aqui é filho. Você voltou, é filho. Entra, vamos fazer uma festa. Mata o novilho para esse rapaz aqui. Traz o anel, o Espírito Santo. Eu vou selar ele. Mas o crente mais velho chega mais tarde e: o que é isso? Esse teu filho desperdiçou toda a riqueza? Você sabe da história. O crente mais velho sempre é o problema, eu vejo isso. O crente mais velho: eu tenho 30 anos de mensagem, 50 anos de mensagem, é o pior que existe. É o maior problemático que existe. Aí quando vê um irmãozinho que falhou, que foi embora, que gastou o que Deus deu, que a saúde, a força, o vigor, gastou, foi para o mundo. Aí volta um bagaço, um velho careca, e diz: ô Senhor, aqui está eu com a minha careca. Como vai dizer: não vale mais nada, Senhor, mas tem misericórdia de mim. E é esse aí que Deus vai pegar, colocar para dentro e dar uma lição no filho mais velho. Que o filho mais velho chegou e diz: o que é isso que está acontecendo dessa festa aí? Aí seu irmão que chegou: ah, mas o que é isso? Meu pai está fazendo isso? Achou injustiça em Deus. Achou injustiça no pai. Achou injustiça em Deus. Aí Deus, o pai, a parábola do filho pródigo, você tem que entender que é isso. O pai chega e diz: meu filho. Mas ele reclamou: eu sempre estive aqui com meu pai, ele nunca me deu nem um cabrito. Agora chega esse meu irmão que desperdiçou tudo, ele mata um novilho cevado, um novilho gordo que eu via sempre ali, agora não estava mais. Fazer festa para esse rapaz que desperdiçou toda a riqueza. Não. Mas o pai chamou ele e diz: meu filho, você aqui sempre é filho, está dentro de casa. Agora, esse seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. É isso que Deus ama. Quando você retorna, a eleição é isto: é ir e voltar. Você foi no mundo, mas o mundo não dá certo. Você não se acerta com o mundo. Você não se acerta com os erros. Você não se acerta com a roupa do mundo. Você não se acerta com os adultérios do mundo. Porque você não é do mundo. Você tem que voltar para Deus. E talvez volta para Deus já cansado, esgotado, não está aguentando nem falar nada mais. E Deus ainda te aceita e faz uma festa. Aí você diz: mas se eu tivesse essa festa quando eu estava bem de saúde, não. Agora que ela é boa. Agora que você perdeu a força, perdeu o vigor, agora que esta festa é boa, você está dentro de casa outra vez, eu tenho te recebido. Amém? Ô, irmãos, hoje não tem tempo, não sei, não dá para fazer mais nada aqui. Mas estas coisas tão boas, eu queria falar mais sobre essa deidade, 371. Eu tenho uns 5 minutos ainda, não tem não, irmão? 4 só? Você tem certeza? Vai lá, hein? Saiba, a plenitude da divindade é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado. Deus e o homem têm se tornado um. Amém. O homem ungido, Cristo,
É Deus e o homem tem se tornado um. Não separe Deus do homem. Não separe o Pai do homem. Porque Deus e o homem, que é o Pai e o Filho, tem se tornado um. O Pai é Espírito, Deus. O Filho é carne, tem se tornado um. E agora Deus e eu tem se tornado um. Deus e você tem se tornado um. Deus e a igreja tem se tornado um. Senhor, te damos graças, porque podemos ver que só os predestinados, esta semente, que se não for semente nunca vai gerar. Gera porque é semente, Senhor. O asfalto não produz. O que produz é uma semente que produz, que gera. É uma semente. A pedra não pode gerar, mas a semente pode. A pedra pode atrapalhar a semente, mas a semente ainda foge da pedra e ainda que nasce torta. Mas vem um ramo, vem um talo, vem o pólen, vem as flores e vem os frutos. Senhor, estamos agradecidos porque o Senhor é a semente e o Senhor nos viu em si, antes da fundação do mundo. E por isso estamos aqui novamente, deixando o mundo, deixando as coisas que enlouquecem o homem e a mulher no mundo pelas coisas carnais e diabólicas, e estamos voltando a palavra aos 7 selos revelados, que o Senhor revelou ao 7º anjo, e o 7º anjo deu esse livrinho para nós, e nós estamos comendo, porque está aqui revelado. Temos 10 livros dos 7 selos para comer. Comemos, e agora estamos profetizando ao mundo inteiro, povos, nações e línguas, que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos, e ele está dentro de nós agora. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.